eu vou falar de uma coisa que, de alguma maneira, se tornou polêmica. Ó, um requerimento que foi aprovado na Câmara de Vereadores de Maringá, isso na semana passada, tá? Questiona a prefeitura sobre a possibilidade de remoção de semáforos em 2 rotatórias aqui da cidade. Esse documento, esse requerimento é de autoria do vereador pastor Sandro Martins, que é do União Brasil, e ele questiona aí a prefeitura sobre a possibilidade da realização de estudos visando a remoção dos semáforos em 2 rotatórias, da Praça do Peladão, nos cruzamentos ali da Avenida Brasil e 19, e da Praça Rocha Pombo, nos cruzamentos da Brasil com a Pedro Táxi. O objetivo dessa medida seria desafogar o trânsito dos trechos em horários de pico. Pois bem, eu vou começar porque isso aqui diz respeito a mim. Eu transito pela cidade, especialmente sobre a Praça do Peladão, para ficar fácil para todo mundo entender. Eu, todos os dias, subo pela Avenida Curitiba. Graças ao semáforo, consigo acessar com mais facilidade a rotatória. Inclusive, já passou pela minha cabeça várias vezes de que talvez na Curitiba, para acessar a rotatória, também precisasse de um semáforo. Porque às vezes a gente fica enroscado naquele ponto ali por muito tempo até conseguir uma brecha. Isso é porque os semáforos ali libera para quem sobe a Riachuelo e libera para quem continua na rotatória. É Riachuelo, não é? Do hospital? É Independência. Mas não é a continuação da Riachuelo? Não, Riachuelo é aqui na Tuiuti. Desculpa, errei. É Independência mesmo. Libera para quem vem pela Independência e libera para quem continua pela rotatória. Então, há uma dificuldade. Eu não sei, de fato, se há normatização disso no CONTRAN, não sei. Mas me parece que a solução foi bem ajustada e melhora. Agora, há uma discussão que está colocada e o vereador pediu um estudo aí para a CEMOB, né, para a prefeitura. Ô, Edivaldo Magro, eu vou com você agora. Na tua visão, isso melhorou ou piorou o trânsito quando a gente fala de rotatório? Porque rotatório em Maringá nem chama de rotatório, né? A gente chama de balão. Mas é o balão. Melhor ou pior? Piora. Ô Paulo, lá em 2008, quando foi implantado o primeiro semáforo aqui na rotatória, e foi exatamente na Rocha Pomba, era o Gerles, né? Walter Gerles, que era o secretário aí da mobilidade. Havia uma controvérsia. Eu, particularmente, não acreditava que ele funcionaria. E realmente ali, isso em 2008, nós estamos falando de 17 anos atrás, já havia constatação que entrar na rotatória estava uma dificuldade imensa. Primeiro, porque o motorista não sabe usar a rotatória, é fato. Se você conseguisse manter um fluxo, né, normal de entrada, quem está dentro da rotatória para seguir, à esquerda ou à direita, então você tem todo um protocolo para entrar, mas seja como for, foi instalado e funciona. O grande problema é, se você tirar o semáforo, você não vai conseguir, como você bem relatou. O problema na rotatória Rocha Pombo talvez seja o mais grave, porque ele conecta a zona norte da cidade, né? Como acontece lá em cima. Mas aqui há uma confusão ali de pessoas que seguem, tanto para a Operária, para Tuiuti, como sobe ali para o Jardim Alvorada. Então há um fluxo extremamente intenso de veículo aí. É a mesma coisa que acontece lá quando você está dizendo na praça ali do Peladão, que as pessoas entram para ir para Mandacaru ou para ir para Mandaguaçu, então há uma confusão enorme. Mas é importante observar que isso é muito rápido, há um fluxo de 1 hora mais ou menos, nem isso, entre 6 e 7, e depois o fluxo segue normal. Eu acho que o estudo, acho que está correto, o pastor impediu um estudo, mas foi feito o estudo para que você tivesse o semáforo. Então, eu acho que nesse momento, né, para a verdade do trânsito dessas 2 regiões, o semáforo eu acho fundamental. Mas eu queria adicionar aqui uma questão. Nós precisamos planejar a mobilidade da cidade. Não é essa gestão, mas nós perdemos há muito tempo o controle do trânsito da cidade. O volume de veículos é absurdo. Então, sim, eu acho que tem muita coisa para se fazer. Você está falando de rodízio? Não, eu não sei o que, Paulo, mas é necessário criar algumas soluções para o trânsito da cidade, porque está muito, muito complicado, e não só nos horários de pico. Então, há muitos gargalos, né? Dá para citar muitos gargalos aqui, e precisa ser resolvido, ou pelo menos aquelas intervenções que a gente observa, é uma disposição do gestor público em repensar o trânsito da cidade. E olha, eu não vejo essa discussão há muito tempo sobre o trânsito da cidade. Aquele pensamento, aquele estudo, né, que foi feito pelo PLAMOB, que é o Plano de Mobilidade Urbana,
ele ali traz uma série de constatações e pouquíssima das coisas previstas no Plamob foi colocado em prática. Então fica... Ângelo? Eu tinha a mesma impressão que o Edivaldo, achava que não ia funcionar, na época não existia, era a Secretaria de Transportes, eram duas coisas que eles tinham como meta. Era o binário, que chegou a ser adiado porque era ano eleitoral, eles tinham medo que transformasse o binário e gerasse críticas, pelo contrário, tá provado que era necessário. E também, eu me recordo de alguém muito famoso de Curitiba, acho que de uma banda, que falou, Maringá, aquela cidade que tem semáforo na rotatória, né? Então, no começo foi complicado. Mas hoje você percebe, não fosse os semáforos, o pedestre, que tem que ser sempre prioridade, nunca o carro, né? Ele não conseguiria atravessar a praça. Se tem hoje pista, a ciclovia, ciclofaixa dentro da praça, sem o semáforo, o ciclista não passaria por ela. Então, eu acho que é um estudo que, se for feito, se alguém aceitar fazer, desmerecer o que foi feito. Porque nada é feito, ainda mais nessa área de trânsito, se não houver estudos. Normalmente eles contratam empresas de fora, faz aquela coisa de quantidade, né, Edivaldo? Quantos carros passam por ali, Então, aquilo ali só foi colocado após um estudo. Não tivesse hoje semáforos, você imaginou? Ninguém ia para lugar nenhum. Ia ser aquele filme do Pateta lá do Walt Disney. Chega num lugar, e eu me recordo de um filme de uma comédia, Férias Frustradas na Europa, em que a pessoa está naquele redondo lá do Big Ben, né? E ela não consegue sair. Então, se repetiria isso em Maringá. Você tem que ter, sim, um controle. E isso, vereador, a gente já tem. Eu acho que a ideia é legal levantar sobre a questão da mobilidade de forma geral, do trânsito de forma geral. Mas nesse caso do semáforo, acho que não precisa mexer. Ô Fernando Tupan, o que você pensa sobre isso? Paulo Caetano, Maringá chegou num crescimento que precisa se modernizar. Pode sim tirar o semáforo, é só construir uma trincheira, não é, Paulo Caetano? É bem fácil. Se tem pontos, gargalos aí que estão bastante pesados, nada melhor que uma trincheira e resolve o problema e não tem o que se falar. O estudo que o pessoal está falando ali foi feito em 2008, então nós estamos em 2025, 17 anos depois, e Maringá virou uma cidade polo muito importante no Paraná, e até mesmo no Brasil, podemos falar nisso, e precisa de mais modernidade, e uma das coisas seria trincheiras ou viadutos, Paulo Caetano. Jane. Eu vou falar o que eu sempre falo, que você precisa aprender a dirigir, respeitar o trânsito, educação de trânsito também acima de tudo. A gente vê cada barbaridade acontecendo nessa cidade em especial, né? Eu sei que não é só aqui que temos barbeiros. Eu, inclusive, não sou uma grande motorista, mas respeito as leis de trânsito. Claro que ali na Praça do Peladão, por ter hospitais em volta, acaba drenando o maior número de pessoas que vêm de fora, e isso atrapalha muito o trânsito, justamente por essa condição que eu acabei de dizer também, né? Não tem uma dinâmica de trânsito, não é acostumado a uma cidade maior, e acaba tendo essa complicação. Agora, para você que não sabe, uma rotatória redondo, ou como você chama, um balão, colocado justamente para ter uma organização no trânsito, né? São várias vias de entradas e saídas, e aquilo se organiza de uma maneira natural. Não deu certo, deu até um certo ponto de desenvolvimento da cidade, foi colocado o quê? Um semáforo, justamente para que haja uma organização. Mas eu volto ao ponto principal. Se a pessoa não tem uma educação de trânsito, não respeita as leis, não respeita o próximo, não dá o acesso, uma passagem, porque muito aqui não dá, né? O que não acontece em grandes cidades. A gente pede para entrar, a pessoa simplesmente não deixa você entrar. E vai travando o trânsito, né? Então, quando a gente tem essa coletividade, você está dentro do meio, respeitar o próximo, o negócio flui também. Eu não sei realmente, na questão de mobilidade, como será a transformação da cidade devido ao crescimento populacional existente em Maringá. É difícil a gente pensar nessa situação. Há necessidade? Sim, claro há. Faz pelo menos 1 ano e meio que eu estou aqui nessa bancada, 1 ano e meio é falado semanalmente em relação à questão da mobilidade. São 2 pontos principais aqui. Mobilidade e segurança, que a gente sempre traz, e a gente não tem visto desenvolvimento. Há necessidade, mas como que vai fazer isso dentro dessas vias de Maringá? De verdade,
uma pergunta assim que eu gostaria realmente que o responsável viesse apresentar um projeto aqui para a gente poder, pelo menos, vibrar no positivo, no coletivo, o próprio né, vereador está tentando fazer um requerimento de viabilidade de estudos justamente para melhorar a mas mobilidade. Tirando o semáforo... ele deve ter percebido, assim como outros, né, pessoas que trafegam ali naquele momento, naquele perímetro, e pediu para que ele pudesse dar uma ajuda. Talvez seja um dos motivos pelo qual ele pediu, né? Ele fez o requerimento para fazer o estudo. Mas né? dentro dessa construção da lógica, se você tem uma rotatória que ela serve para organizar o trânsito nas vias de entrada e saída, não funcionou, você colocou um semáforo porque não estava, precisamos organizar de novo. Para que você vai retirar? Vai, Kim. Justamente é essa questão, Regiane. Eles estão pedindo um estudo, a viabilidade. Ninguém está determinando nada. Então, assim, eu acho que as duas praças, e tem que deixar muito claro que ficam bem naquela centralização da Avenida Brasil, né? Então ficam de um Os extremos, né, da Brasil. Exato. E aí eu percebo o seguinte, falta muito retorno nessas avenidas principais. A Avenida Brasil, a Tiradentes tem bastante retorno. A 15 de novembro também tem bastante retorno, mas a Brasil falta muito. Eu mesmo saio ali da Piratininga, daí vou pela Brasil e eu tenho que fazer um retorno no balão ali daquele... Antes do Peladão, que eu não lembro qual que é a praça. José Bonifácio. Eu tenho que fazer o balão ali para fazer o retorno, né? Talvez falte um pouco de retorno também em algumas paralelas aqui com a Paraná, que ali é proibido você fazer a conversão, né? A Brasil inteira é proibida virar à esquerda. Exato. Às vezes, fazendo um retorno desse aí, sei lá, desafoga o fluxo das rotatórias, porque a rotatória tem esse objetivo também, de você acelerar o tráfego, mas daí se você tem semáforo, você trava, né? E aí, se você colocasse um pouquinho mais de retorno na Brasil, principalmente na Brasil, talvez possa desafogar um pouco o fluxo na praça. Também é uma viabilidade. Mas é isso, tem que estudar a melhor questão possível aí para dar mais fluxo, né, para o trânsito, porque nessa avenida, principalmente na Avenida Brasil, é muito ruim trafegar ali por um horário de pico, né? Principalmente.